eu quero saber o seguinte: diante do exposto aqui agora, com quem que a gente pode contar para que a igreja possa continuar fazendo coisas diferentes, interessantes e abençoadas e abençoadoras? Com quem eu posso contar para isso? Fica de pé, por favor. Com quem eu posso contar para que a nossa igreja sempre tenha algo diferente, algo relevante, algo novo? Só com esse pessoal? Com os demais não? Só posso contar com esse povo aí? Está melhorando. Vou fazer o último apelo. Posso contar com mais alguém? Então, feito isso, fica de pé. Dia 17 de abril, domingo de Páscoa, nós faremos o culto da ressurreição às 6 horas da manhã, e eu conto com todos vocês que estão de pé. Já gravei o nome, já sei quem está de pé, já peguei vocês na armadilha. Se virem, a gente vai fazer o culto do dia 17 às 6 da manhã, culto da ressurreição, celebração da ceia do Senhor, café da manhã, de pé, já dá 8h30, vai estar todo mundo em casa, e só regressaremos para o culto da noite. Então já caíram na minha armadilha, pode sentar. Dia 17, nós nunca fizemos aqui o culto da ressurreição no domingo de Páscoa. Nós nunca fizemos porque não era hábito da igreja, né? Mas a gente quer fazer um culto diferente nesse domingo de Páscoa. Então nós vamos fazer essa celebração, vamos ter a ceia do Senhor, vamos celebrar a Páscoa no domingo pela manhã, porque domingo à noite já tem uma celebração, né, em alusão, em comemoração, em gratidão a Deus pelo 5º ano do nosso ministério aqui na igreja. Então Josiane e eu, no próximo dia 16, faremos 5 anos aqui. E a igreja está com tudo isso organizado para esse culto no dia 17 à noite. Então, dia 16, às 6 da manhã, dia 17 às 6 da manhã, nós estaremos aqui celebrando a ressurreição. A pergunta é: pastor, por que esse culto de madrugada? Porque a Bíblia diz que foi nesta hora que as mulheres foram ao sepulcro e o acharam vazio, né? Na terceira vigília. Então, no início da terceira vigília, então às 6 da manhã, nós estaremos aqui. Pessoal, vamos fazer um culto legal nesse dia. Depois você vai para casa e dorme, mas nesse dia, vamos fazer um culto legal. Domingo de Páscoa, às 6 da manhã, celebrando ao Senhor a ressurreição do Cristo. Todo o culto voltado para a ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E as crianças, meu Deus, muita coisa na cabeça, pessoal. Só. Culto infantil, tia Maíssa. As crianças que vão para o culto infantil. Cadê as crianças? Todos eles, os embaixadores e as mensageiras, vão embora. Menos o embaixadorzão aí, que vai ficar. O resto vai todo mundo. Ele vai para... Não, pode subir, a gente ora depois no final. Está orado já. Já foram? Confia que já está todo mundo orado. Embaixador-chefe forte, hein? Candidato forte. Meus irmãos, desculpa a voz, mas é porque tinha uns flamenguistas longe da minha casa, eu queria alcançá-los ontem com meus gritos, então exagerei um pouco, a minha voz ficou meio rouca. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja. O apóstolo Paulo está se preocupando com uma igreja. O apóstolo Paulo está olhando para uma igreja e está identificando nesta igreja situações que o fizeram preocupar.
Sempre que você for ler a carta de Paulo aos Coríntios, entenda, é um sabão, é uma bronca. Se formos juntar todas as cartas de Paulo, com a exceção de Romanos, nenhuma delas, talvez se somarmos todos os capítulos, não dá as duas cartas que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo tem uma preocupação muito grande com a igreja de Corinto. E por quê? Porque era uma igreja inconstante, imatura, ensimesmada, com uma capacidade muito grande de justificar as besteiras que fazia. Uma igreja cuja relevância que ela tinha era incompatível com o lugar em que estava. Ou seja, a cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes da Península Grega, um dos portos mais relevantes, tinha um fluxo de pessoas muito grande, gente chegando, gente saindo, de maneira que a presença de crentes maduros naquele lugar era fundamental para a expansão do Evangelho. Uma igreja imatura é pior do que uma não igreja. Uma igreja de crentes em si mesmados é mais nociva do que um lugar que não tem igreja. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ao longo da carta aos Coríntios, ele faz exortações do tipo assim: gente, quando a gente é menino, a gente fala como menino, age como menino, pensa como menino, mas quando a gente chega a ser adulto, a gente tem que fazer o quê? Deixar as coisas de menino. Meus irmãos, Paulo, ao escrever aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, ele está ensinando como que celebra a ceia. A gente lê aquele texto aqui na hora da ceia, né? Que pastor sabe de cor, não sei como é que padre não grava, né? Porque padre faz isso todo domingo, a gente faz uma vez por mês e a gente já gravou, né? Isso recebi do Senhor, por isso vos comunico, que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Paulo está ensinando aquele povo a dividir a merenda na hora do recreio. A ceia de Corinto não é a ceia que nós celebramos aqui. A ceia era o seguinte, o texto é claro: cada um levava a sua comida, e muitos comiam muito, e outros não comiam nada. Paulo está dizendo assim: gente, quando vocês virem alguém passando fome, dá comida para essa gente. Precisa que uma pessoa da envergadura de Paulo seja obrigado a dizer para você: se alguém tiver com fome por perto, dê o que você tem, ofereça o que você tem para comer. Isso é uma noção básica de civilidade. A gente ensina isso para a criancinha, a dividir, a dar, a partilhar. Paulo tem que ensinar eles até isso. Paulo fala assim: vocês são carnais. Vocês têm aparência de religiosos ou de espirituais, mas são carnais. Paulo tem que dizer o seguinte para o enteado: você não pode ter relações sexuais com a sua madrasta. Olha o nível de pessoas.
E nesse sentido, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, as suas 2 cartas, ele, no capítulo 5, versículo 17, fala assim: olha, depois de tudo que nós já conversamos, tem uma máxima para vocês. Aquele que está em Cristo, nova, as coisas velhas, e eis que tudo, ou seja, vocês nasceram de novo em Cristo, aquilo que vocês tinham por hábito fazer, morreu, tudo que é velho ficou para trás, todos os erros, todos os pecados, todas as transgressões, e a partir de agora, vocês têm uma nova vida, e essa nova vida é pautada por alguns princípios. Essa nova vida é sustentada por algumas declarações de fé. E eu quero pegar as declarações dos embaixadores do rei. E poderia pegar das mensageiras se eu soubesse. Mas prometo que se você me mandar no zap, semana que vem eu prego sobre isso. Mas tem que mandar hoje, senão não prego mais. Eu adorava essa disputa de embaixador e mensageira. Adorava, era muito legal, gente. Que tempo bom. Vocês sabem que a gente ia para a igreja, sabe para quê? Para brincar de coelhinho na toca. Com 16 anos ficava correndo de um canto para outro, igual um retardado, correndo na igreja. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que tempo bom. Da saudade. E a partir desses princípios que são para os embaixadores, mas que são também para todos os embaixadores. Quem é embaixador por Cristo? Aquele que nasceu de novo. Quem é o mensageiro de Cristo? Aquele que nasceu de novo. Então, embaixadores do rei, mensageiras do rei, são organizações eclesiásticas que são funcionais, que atendem uma demanda imediata das igrejas. Mas eles são principalmente meios, maneiras de apresentar Cristo e seu Evangelho. Quando você começa como candidato, você tem algumas declarações. E a primeira pergunta que o conselheiro fez aqui hoje é: o que é um embaixador? O que é embaixador? É aquele que representa o seu governo em outro país. Primeira verdade que aprendemos com isso é: nós não somos daqui. Isso tem que estar cada vez mais claro na nossa mente. Nós não podemos justificar as nossas vidas a partir dos conceitos terrenos, a partir de ideais terrenos. Nós pautamos a nossa existência naquilo que é eterno e não daquilo que é efêmero, passageiro, circunstancial. Nós representamos um governo. Nós somos estrangeiros. Como é que é a musiquinha? Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Embaixador eu sou. Não consigo cantar, gente. Minha voz hoje não está legal. Em dias normais eu cantaria como Frank Sinatra, mas hoje não dá. Não entendi essa palhaçada não, Jéssica. Deu uma risada tão espontânea, né? Olha, meu filho, tira essa mulher daqui. A risada foi tão espontânea, né? Não entendi isso como um sarcasmo. Mas o embaixador não é só alguém que representa o governo, ele também tem que prestar conta. A segunda pergunta que faz é: a quem o embaixador deve prestar contas? Qual é a resposta? Ao governo de quem recebe a missão. Nós precisamos
entender o que é missão. Meus irmãos, missões não é o que fazemos nos meses de março e nos meses de setembro e julho, muitas vezes. Missões não é uma restrição de um calendário que nos diz assim: estamos fazendo missões, juntamos dinheiro, enviamos para a junta e eles que lutem. O nosso campo missionário não é o mundo, não é o Brasil, não é o estado do Rio de Janeiro, não é a cidade de Magé. O nosso campo missionário é Mauá. Eu insisto nisso. Se for possível a gente ganhar o mundo inteiro, maravilha. Mas não é isso que Deus quer de nós. Eu insisto, não foi à toa que Deus nos colocou nesse lugar. Isso aqui não é obra do acaso. Essa igreja, essas novas lideranças, essas novas organizações, esse novo modelo de culto, nada disso é por acaso. Nós estamos aqui por um propósito que é maior do que a gente, e que muitas vezes a gente não consegue entender. Mas à medida em que a gente ama o lugar que a gente está, a gente começa a se sensibilizar pelas pessoas a quem Deus quer salvar aqui. Alguém aqui é parente de algum desses meninos ou meninas que estão aqui hoje? Que vieram aqui à frente? Alguém é? Pode levantar a mão assim. Amanhã, esses meninos, estou afirmando isso a vocês, esses meninos vão influenciar outros meninos. E eu não dou 3 meses para a gente ter que arrumar um lugar maior para fazer os trabalhos com eles, porque esse espacinho aqui, tem feito aqui no templo, não vai dar certo. Nós éramos um grupo de mais de 30 embaixadores. Nosso futebol tinha 8 times, muitas vezes. Uma molecada que tinha um vigor que não acabava mais. Eu louvo a Deus por Zé Gil e Jovan. José Gil da Silva Pio e Jovan Lessa do Nascimento. Meus conselheiros. Pastor Mikaloff, eu era presidente de associação, jogando a Copa, eu sou campeão da Copa dos Embaixadores do ano 2000. Velhinho, né? E eu era ainda, eu fui católico a vida inteira, e eu estava disputando lá no torneio, e eu sempre fui goleiro, defendi um pênalti. Aí eu fiz Santa Cruz, feliz da vida. Aí Mikaloff veio e me deu o cartão amarelo, não entendi nada. E aí o meu conselheiro ficou assim no pé da trave. Quando eu peguei o outro pênalti que meu time ganhou, quando eu botei a mão na testa, ele deu um tapão na minha mão assim, ó, para não ser expulso. Outro dia eu fui pregar no culto de 70 anos dos embaixadores, aí pastor Mikaloff, em pensar que eu quase expulsei o presidente. Se eu tivesse expulsado esse homem naquele dia, ele talvez não fosse o presidente da associação hoje. Nós temos uma missão, nós estamos aqui por um propósito. Nós precisamos amar esse lugar que Deus nos deu como campo missionário, senão não vai rolar. Não vai. Eu vejo o missionário ir para o Haiti e amar o Haiti. Não tem nada para amar no Haiti, gente. Lá é miséria para caramba. É terremoto, é maremoto, é tsunami. Mas eles amam o Haiti por quê? Porque lá tem gente. Lá tem pessoas. Lá tem filhos e filhas de Deus que ainda não conhecem o amor paterno do Pai. Nós temos que amar esse lugar. Nós
prestar contas. Nós temos que prestar conta de quem entrou aqui e saiu, sem que a gente visse. Quantos pastores tem na igreja? É isso. Como é que o culto de quinta-feira faz bem para a alma da gente, né? Quinta, eu perguntei, quantos pastores tem aqui? 2. Não. Tem 60 e pouco no hall de membros e mais um monte está chegando aí. Se você não quer ser pastor, não venha para cá não. Porque aqui é lugar de pastorear. Um pastoreando o outro, um mentoreando o outro, porque a Bíblia diz assim, olha, consolai-vos, pastoreai-vos, admoestai-vos, amai-vos, perdoai-vos, acolhei-vos. Quem é pastor? Todo mundo. Todos somos pastores, que Deus enviou para esse lugar. Para quê? Para ser levada a muda para o matadouro, parceiro. Deus te chamou aqui para você tomar um prejuízo. Deus te chamou aqui para você gastar seu dinheiro, para você gastar o seu tempo, para você gastar sua paciência, para você gastar seu combustível, para você quebrar o seu carro, porque o campo missionário que ele deu para a gente tem um monte de buraco. Deus te chamou aqui para você tomar um prejuízo. Tem um manguezal, tem um monte de pescador. Deus poderia ter nos levado para a Barra da Tijuca, gente, mas Ele não levou. O mundo não é justo. Ele nos levou para Mauá. E é aqui que a gente tem que amar essa gente. É aqui que a gente tem que levar essa mensagem. Porque nós não representamos um governo qualquer. A terceira pergunta é: quem representais como embaixador? E qual é a resposta? Jesus Cristo, o nosso Rei. Cristo move as montanhas. Nós cantamos isso. Cristo pode mover as montanhas da nossa incredulidade. Cristo pode mover as montanhas da nossa falta de zelo pelo lugar que Ele nos colocou como missionários. Porque tem uma outra pergunta: qual é o motivo do vosso serviço? Qual é o motivo do serviço dos embaixadores do Rei? Vocês lembram? O amor de Cristo. Tem uma razão. Nós apresentamos o mundo, ou apresentamos ao mundo, não uma religião, não um modelo doutrinário. Nós não apresentamos ao mundo um estilo. Nós apresentamos ao mundo o amor de Deus. O que me alcançou não foi os embaixadores do Rei. E no meu tempo de embaixador, isso aqui era quase uma seita. Era uma coisa de louco. Quem é antigo de Igreja Batista sabe, o negócio era organizado mesmo, o negócio era feio. Tinha bandeira, juramento, tinha que fazer um montão de coisa para chegar lá. Quase uma maçonaria. Um negócio legal. A gente estudava. A gente fazia debate de versículo. Tinha que decorar os versículos bíblicos. Irmãos, 80% do conhecimento de Bíblia que eu tenho não tem nada a ver com o Seminário do Sul. Tem a ver com PIB e Magé, embaixada. Embaixador desembainhar a espada. Era uma luta. Tinha que achar um versículo. Sempre começava assim, debate de versículo. E o segundo, Jesus chorou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, de sorte que somos embaixadores do Rei, e assim ia.
Aí tinha uns entraves que era quase sangue no olho, um querendo saber mais do que o outro. Como isso abençoava a nossa vida? Congressos, acampamentos, retiros. Quantas boas memórias. E tudo isso foram meios que Deus usou para apresentar o motivo real de existirmos como igreja: o amor de Cristo. O amor que é capaz de cobrir multidão de pecados. O amor que é capaz de transformar as criaturas. O amor que é capaz de fazer o pai olhar o filho pródigo vindo lá longe, largar tudo, ir para o portão, abraçar, beijar o rosto, dar uma roupa nova, uma sandália nova, colocar o anel no dedo e fazer festa. Esse é o amor que nos alcançou através dessas organizações. É esse o amor que nós queremos levar para esse lugar, pelo amor que você tem a Deus. Não tenha vergonha de chamar ninguém para vir para cá às sextas-feiras. Porque eu nunca vi traficante ter vergonha de aliciar essa molecada para o tráfico. Nós perdemos alguns. Inclusive, perdi um grande amigo que me apresentou a Cristo, que ia lá em casa me buscar, e que um dia se perdeu, e nem o corpo para enterrar a gente teve. Em pena. Eles não têm vergonha, eles não têm pudor. Se passou pela cabeça de alguém que isso que foi feito aqui hoje não acrescenta nada, tira da sua cabeça, porque esse negócio é capaz de salvar vidas. Chama essa molecada. Assim que eu cheguei aqui, uma pessoa reclamou comigo porque as crianças estavam jogando bola lá em cima. Aí eu falei assim: eu prefiro ter 10 janelas quebradas pelo futebol aqui em cima do que ter uma janela quebrada por um tiro dado por um desses meninos que não puderam jogar bola aqui. Foi essa a minha resposta. Acho que eu fui entendido, ninguém nunca mais reclamou. Até acabou a brincadeira que tinha lá em cima. Nós temos o amor de Cristo como motivo do serviço. Mas temos uma mensagem. Qual é a mensagem? Por Cristo se reconcilieis com Deus. Cristo é capaz de nos fazer reconciliar com o Pai. Meus irmãos, nós temos que entender isso. O que nos liga a Deus, o que nos liga ao Pai é Cristo, são os valores de Cristo, é a pessoa de Cristo, é o amor de Cristo, é a graça de Cristo, é a cruz de Cristo, é a comunhão com Cristo. Esses meninos vão aprender coisas aqui, tanto dos embaixadores quanto das mensageiras, que eles nunca mais vão esquecer. Não esquece. Eu sei tema, eu sei divisa, eu sei hino, eu sei o significado das cores. O branco, pureza. O amarelo, preciosidade. E o azul? Quem está falando? Rose é embaixatriz. É isso. O raminho com 9 folhinhas. A idade que o menino chega, né? As coroas, as pontinhas lá. Os 5 ideais do embaixador do rei. Meus irmãos, não dá para esquecer. O hino. Toda vez que toco o hino, a alma da gente fica arrepiada. Eu adorava pregar em congresso de embaixador, porque quando eu ia pregar, eu nem voz tinha mais, que eu tocava aquele rebu.
tenho orgulho de ser embaixador, e você também. Não dá para esquecer. E não dá para esquecer por quê? Porque Cristo me reconciliou com Deus a partir dessa organização. Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu cresci, foi lá que eu amadureci, foi lá o meu primeiro sermão. Foi lá que eu dirigi o primeiro culto. Foi lá que eu fiz minha primeira oração. Foi lá. E aí a gente tinha, quando a gente não é batizado, né, a gente tem um compromisso. Então uma galera queria se batizar para poder falar o outro. Isso era simbólico. Que coisa linda. Não duvidem, a mensagem dessa molecada é que Cristo nos reconcilia com Deus. E nós podemos fazer muitos desses meninos se reconciliarem com Deus a partir do trabalho que fazem aqui. Só de olhar aquele vídeo eu fiquei meio cansado. Não sei como é que o Pedro tem aquela disposição toda. Falei assim, meu Deus. Porque no meu tempo tinha até que fazer prancha. Pagava 10, fazia polichinelo. Eu era meio preguiçoso, mas eu fazia. E por último, qual é a ordem do rei? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a ordem está dada. Ide, ide, ide no cantinho da vovó, ide no Ipiranga, ide no Imperador, ide, façam discípulos, ensinem, batizem, orientem, e façam isso baseados em quê? Numa única certeza. Que certeza é essa? Eu estarei com vocês em todo o tempo. Deise, Marta, Miriam, Pedro, Bruno, Marcelo, Lucas, quando pensarem em desistir desse trabalho, lembrem que Ele estará com vocês. Vai ter dia que vai vir 2. Vai ter dia que não vai vir ninguém. Vai ter dia que você vai falar assim, não quero mais. Vai ter dia que o cansaço do trabalho, do dia a dia vai pesar. Eu lembro que Zé Gil levava um pacote de Frank. Não estou falando de fandangos, não estou falando de fofura. Fofura era luxo. Era Frank, que parecia um saco de cimento. Dessa largura, a gente saía do negócio com os dedos tudo cheio de gordura. A cara com aquele biscoito, aquele isopor grudado nos dentes, uma coisa horrorosa. Zé Gil tinha um Fusca, Emerson, que também não tinha banco. E ele botava 13 meninos dentro do Fusca. 13. Eu, Henrique, Dinem, Vitinho, Nielce, Rodrigo, Vinícius, Laila, que é filha dele, ele mais 2. Ele ia desovando as crianças assim, nas casas. Um Fusca branco, sem banco, com 13 moleques dentro, e a graça de Deus sustentando aquele carro. O fundo quase arrebentando. E a gente ia numa alegria que vocês não têm tamanho. Graças a Deus porque Zé Gil nunca parou. Graças a Deus porque Giovã nunca parou. Graças a Deus porque eles nunca duvidaram que Deus estava com eles.
em todo o tempo. Graças a Deus por isso. Romilson, nem sei para onde anda. Romilson era líder da central. E eu era bom nesses negócios de debate de versículo. Aí Romilson ficava me cantando para eu ir disputar lá pela central, imagina. Que tempo bom. A gente ia da primeira igreja até a Piedade, na Praia da Piedade, a pé, jogava a bola, voltava a pé e ainda tomava banho naquela água podre. E ninguém morreu até hoje. Não disso. São memórias que a gente nunca mais vai esquecer. Meus líderes, coloquem no coração desses meninos imagens que eles nunca mais vão esquecer. Porque Ele está e estará com vocês até a consumação dos séculos. Não façam isso por mim, não façam isso pela igreja, não façam isso por outra coisa que não seja a ordem dada pelo rei. Faça isso por essas crianças, por esses meninos que precisam ser construídos para não ter depois que serem remendados. Porque remendar é mais difícil do que construir. Quem sabe, sabe. Não desanimem e vamos firme, porque uma vez embaixador, não sei qual é o das mensageiras, mas semana que vem eu prometo que eu vou pregar os 5 ideais das mensageiras. Deizinha está assim. Vocês copiaram o nosso, arrumo para vocês. Vou quebrar o galho. Uma vez mensageira. Não é assim uma Brastemp, não, mas dá para ir. Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Eu vou estar aqui sempre que eu puder. Primeiro porque eu gosto. E não se espantem se correr uma lagrimazinha no canto do olho. Porque são as melhores memórias da minha vida cristã. São essas memórias. Que tempo precioso. E a gente amava a igreja. A gente cuidava da igreja. A gente varria a igreja. A gente organizava a igreja. A gente cuidava do nosso espaço, da nossa sala, dos nossos troféus. Que tempo precioso. Que vocês marquem o coração desses meninos e dessas meninas com a certeza plena de que Ele estará com vocês até o final dos séculos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou em Cristo. Obrigado por esta organização, pelos líderes que ao longo do tempo dedicaram suas vidas a cuidar de meninos como eu, como Henrique, Vitinho, Maico, Rodrigo, Nielso, Fernando, tantos amigos, irmãos, que hoje são homens de valor, hoje conduzem suas vidas. Mas muito obrigado em especial pela vida de Fernando e de Henrique. Fernandinho, com todas as suas limitações da síndrome de Down, sempre me encorajando a continuar como embaixador do rei. Pelo meu irmão Henrique, que mesmo de tão longe, é tão amado por mim, por minha família. Muito obrigado pela vida dele. Porque ele foi missionário. E através dele, eu encontrei o amor maior, que é o amor de Cristo. Obrigado por essa organização e por essas organizações, embaixadores e mensageiros, que transformaram a vida de homens e mulheres ao longo da história. E que agora transformarão a vida de homens e mulheres aqui em Mauá. Não porque nós queremos, mas porque o Senhor quer e está conosco todos os dias, até que tudo termine. Sentiremos Tua boa mão, Tua graça, Tua bondade
e tua misericórdia sobre nós. Que nós nunca esqueçamos da mensagem real, que é ir pelo mundo, fazer discípulos, abençoando-os, batizando-os, apresentando a eles o Cristo de Deus. Que teu grande amor nos ajude e nos encoraje. Que a graça do teu Filho nos sustente e que as consolações do teu Espírito sempre nos ampare quando o desânimo bater. É nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Rei, de quem nós somos embaixadores e mensageiros. Em nome dele nós choramos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar e com orações pessoais após. Não. Vamos cantar não. Nós não vamos cantar. Vocês vão sentar um pouquinho. Porque eu tenho que fazer uma coisa, senão a Luciana briga comigo. Nós temos que fazer o sorteio da camisa do mês de missões. Cadê a Luciana? Está lá em cima? Então, a Jéssica está ali. Já está ali, Jéssica? Ó, ao vivo, online, pela internet, sem nenhuma treta, nós vamos, e se for treta também é treta santa, nós vamos sortear a nossa camiseta. Quem comprou aí para ajudar missões, os númerozinhos? Se eu fosse supersticioso, eu mandava você cruzar o dedo, mas eu não sou, né? Não, vamos, cadê a camisa?